Por que tantos dizem que homens coreanos rejeitam mulheres negras gordinhas? A pergunta pairou como fumaça sobre o balcão do hotel e caiu nos ouvidos de Felicity como uma pedra lançada num lago, ondas e um silêncio frio que se espalharam por dentro dela. O bar do Park Avenue, em Seul, era aquele tipo de lugar onde som e luz se dobravam um sobre o outro, neon azul por trás da barra, vozes abafadas, um jazz eletrônico que fazia as taças vibrarem. Lá fora, a cidade nunca dormia. Dentro, cada mesa parecia uma ilha de confidências. Felicity tinha entrado mais cedo com Jennifer, sua colega de enfermaria. Uma pausa na noite de plantão, um drink para sacudir a rotina, a gargalhada para lembrar que estava viva. Ela não foi invisível. Não podia ser. Seu riso preencheria a sala. Seus cabelos, cacheados, vastos e soltos, formavam uma auréola. Seu corpo ocupava espaço com a calma de alguém que o conhecia bem. Roupas que abraçavam suas curvas, joias modestas, mãos que sempre checavam a pulseira do relógio, como quem conta as batidas entre turnos. Mas havia algo no comentário de Jennifer, dito sem maldade, mistura de especulação e curiosidade, que volta e meia batia nas suas costas como um lembrete. Korean men don't like thick women. Era a fala que fez silêncio, um estalo de plástico em ambiente marfim. Felicity sorriu, com aquele tipo de sorriso que não é defesa nem rendição, um sorriso que mede risco. Ela reagiu com ironia. É uma pesquisa de bar? Zombou. Jennifer encolheu os ombros e apontou para o canto do salão, onde um homem alto observava com olhos muito escuros. A luz lhe cortava o rosto em facetas, como se alguém tivesse esculpido sombra e luz com uma faca. O olhar dele não era apenas de admiração. Havia fins naquilo. Interesse, sim, mas também uma inclinação que lembrava a posse, uma clareza de quem está acostumado a conseguir o que quer. Ele estava vestido com um sobretudo escuro, o cabelo penteado com precisão militar, as mãos grandes pousadas no balcão. A sua presença fazia as pessoas ao redor se moverem um pouco, olhares que mediam distância, passos que recuavam. Quando os olhos de Felicity e o dele se encontraram, algo mudou no ar. Não foi a primeira vez que alguém a olhou assim. A novidade foi a intensidade. Era como se ele a tivesse lido de perto, com atenção obsessiva, e não como o deslize superficial que costumava povoar suas noites. Jennifer riu baixo e disse, quase sussurrando, "Viu? Lá vai ele de novo." Felicity revirou os olhos, mas o coração bateu mais forte de um jeito que ela não admitiria facilmente. O homem se aproximou, sem pausa dramática, com um passo que parecia calculado para prender e medir. Ao colocar a mão no encosto da cadeira ao lado de onde Felicity estava, ele falou em inglês com um sotaque controlado, polido, as palavras escolhidas como se pesasse cada uma. "Você é diferente aqui. É difícil não notar." O tom não era elogio simples. Era um anúncio. Ela respondeu com a mesma polidez defensiva. "Sou enfermeira. Acabo de chegar de um turno." Havia proteção na sua profissão, uma armadura de quem lida com dor todos os dias. O homem sorriu brevemente. "Meu nome é Lee Byung-chul." O nome caiu com a solenidade de quem carrega história, poder. Havia em seu rosto uma cicatriz sutil, linha clara sob o maxilar, que dava gravidade ao que ele dizia. Antes que qualquer coisa pudesse prosseguir, um som cortou o ambiente. Um estampido seco, uma mesa quebrando. O bar explodiu em confusão. Gritos, cadeiras arrastando, frascos tilintando. Alguém tinha trazido guerra consigo. 3 homens entraram, olhos açoitados, armas à vista. A razão do ataque não ficou clara a princípio. Foi apenas violência entrando pela porta como chuva, uma decisão de destruir. No caos, Felicity sentiu o instinto antigo, treinamento de emergência, movimentos em piloto automático. Ela puxou Jennifer para baixo do balcão, empurrou a amiga atrás de si, a respiração martelando no peito. O homem, Lee, não desapareceu. Ele se agarrou à barra com calma quase absurda, mas quando um projétil perfurou o poste iluminado e faíscas voaram, ele se virou e, com precisão militar, retirou um pequeno rádio do bolso. Seu time de segurança? Havia alguém no salão, sombras que se moveram em sincronia e fizeram o que devia ser feito: controlar rotas, puxar feridos,
criaram uma bolha de proteção instintiva. Um dos atacantes mirou num tablete de vidro. A bala ricocheteou e foi por pouco de encostar em Felicity. Ela sentiu subir uma onda de frio que precisava de saída. O homem de sobretudo estendeu a mão. Não foi um gesto de posse, foi uma oferta de salvação. Vem comigo, agora. Não havia pedido, havia comando. Ela hesitou. A hesitação foi rápida. A lógica do medo, o cálculo de risco, o impulso de quem não quer virar estatística. No meio daquilo tudo, uma voz interior mais antiga se ergueu. Não a coragem dos filmes, mas a urgência simples de viver. Felicity aceitou. Havia nas mãos de Lee aquela promessa crua, proteção se ela permitisse. Ela agarrou a pulga da sua bolsa, levantou-se e seguiu-o por um corredor lateral que levava a uma saída reservada. Foram para uma escada de serviço, depois para o estacionamento subterrâneo, onde um carro preto os esperava, motor já aquecido. Enquanto aceleravam para longe, sirenes e gritos se dissolveram atrás deles como fumaça que não arrepende. Ele a levou ao penthouse. A palavra tem um som de privilégio, um ar de isolamento. Lá dentro, o mundo era diferente. Madeira escura, janelas que abriam para a cidade inteira, uma cozinha enorme como uma plataforma de comando. Havia obras de arte que não conversavam entre si, móveis que queriam autoridade. Ele indicou um sofá com gesto cerimonial. Felicity sentou, o corpo tenso como arco esticado. Ela observava as paredes enquanto sua respiração fazia o trabalho de voltar a ser humana. Ele se aproximou com certa delicadeza que contrastava com sua presença militar. "Você está bem?" perguntou. Ela pensou na resposta. Havia coisas demais no momento para uma verdade simples. "Tô viva", disse, com a ironia que já tinha usado antes e que agora servia como escudo. Ele riu, um som curto que desconcertava. "Isso é o essencial." Nos dias que se seguiram, e foram dias porque o seu mundo, subitamente, comprimira-se num tempo comprimido, Felicity viveu entre a extrema segurança e a quase claustrofóbica sensação de estar sob proteção de alguém que podia decidir tudo. Ele ofereceu cuidados, médicos, comida preparada, enfermeira particular para curativos de quem se ferira no bar. Havia um mundo de lealdades em torno dele, gente que respeitava o que ele queria. Ele parecia, em público, um mecenas que comprava segurança como quem compra arte. Em privado, conversava com ela de modos que iam de desabafos a ordens disfarçadas. Houve momentos de conversa, curtos, frágeis, entre as rotinas. Ele queria saber dela sem a pressa de quem coleciona histórias. Perguntou sobre a sua vida em Washington, sobre por que estava em Seul, sobre a escolha de ser enfermeira. Ela respondeu com parcimônia. Havia uma distância entre as palavras, proximidade física, silêncio emocional. Ele a observava com aquele olhar que não perdoa, curioso, contido, quase cientista. E havia uma contradição fundamental que latejava sobre cada gesto. Seu interesse por ela desmontava o rumor que ouvira no bar. Mas se aquilo parecia subverter a regra, havia camadas a considerar. Ele a protegia, sim. Mas protegê-la também lhe dava controle. E controle, em suas mãos, fazia-se facilmente indistinguível de posse. Reflexão. A primeira cena, o rumor no bar, o ataque, a fuga para o penthouse, já desmonta a pergunta inicial de maneira ambígua. Um homem coreano, poderoso e perigoso, mostra desejo por uma mulher que supostamente estaria fora do seu padrão. Essa imagem contradiz a generalização simples de que homens coreanos não gostam de mulheres gordinhas e negras. No entanto, é preciso separar dois planos, o singular, um homem específico com recursos e exceções, e o estrutural, padrões culturais e industriais que moldam preferências em grande escala. A experiência individual não anula padrões, ao mesmo tempo, os padrões não explicam a totalidade do comportamento humano. As razões para a percepção de exclusão podem incluir cultura pop, indústria estética, colorismo e história social, mas essas são hipóteses que requerem investigação. Em muitos pontos, a resposta é indefinido sem dados empíricos específicos. O que a narrativa oferece é um contracaso, a complexidade de um encontro que desafia o estereótipo, sem, contudo, apagá-lo. Nos primeiros dias, Felicity manteve firme a própria agência. Ela não era um troféu num museu de obsessões.
Quando Lee a convidou para ficar mais tempo, dizendo que era perigoso voltar para o hotel, ela respondeu com perguntas. E por quanto tempo? Quem controla o meu movimento? O que isso custa? Ele deu respostas imprecisas, mas ofereceu garantias. Seguranças discretos, médicos à disposição, contratos de confidencialidade que pareciam escritos para quem tem algo a esconder e muito a perder. A lógica dele era de proteção, com cláusulas. Durante uma manhã chuvosa, quando o mundo parecia se ligar só por gotas que escorriam na vidraça, Felicity encontrou no salão um retrato de família dele. Uma mulher de beleza contida, um menino de rosto reto, uma fotografia amarelada que conversava com a ausência. Por detrás daquele olhar havia história. Ela não perguntou demais, havia coisas que o rosto já dizia. Ele notou que ela olhava a imagem. Minha família me deixou lições difíceis, disse. Proteção é uma delas. A vulnerabilidade naquela frase era um tipo de moeda frágil. Mas havia também jantares onde ele aparecia como um anfitrião generoso e outros em que o seu tom se tornava quase cortante quando ela mostrava a independência. Se você quiser sair sozinha, eu não posso garantir sua segurança, ele disse uma vez, com aparência de preocupação. E segurança é o que você precisa. Ela escutou, percebeu o problema moral embutido. As condições para sua liberdade estavam sendo negociadas como se pertencessem a um contrato de proteção. Ela não aceitou mecânica paternalista, sem reivindicar papel de protagonista em sua própria vida. Quando teve oportunidade, telefonou para Jennifer, falou com outros colegas, requisitou informações. A rede humana que possuía não era feita de ouro, mas existia. E havia outro elemento que não podia ignorar. Dentro do penthouse, às vezes ele a observava dormir. Não com a frieza de um vigia, mas com uma atenção quase íntima, como quem olha um mapa e pensa em rotas secretas. Isso a inquietava, da maneira que a presença de um tubarão impressiona, belo e perigoso. Mesmo assim, ela não era um brinquedo. Em carne e osso, ela respondia com resistências sutis, pequenos atos de decisão que reconstituíam sua autonomia. Recusar convites que não queria, impor limites sobre quem podia entrar, recusar fervorosamente que qualquer gesto de gentileza pagasse por seu silêncio. Um dia, quando Lee trouxe Dr. Kim para avaliar um ferimento de um dos seguranças, Felicity reconheceu o médico imediatamente, precisando olhar, mãos que sabiam de ossos. Dr. Kim era um homem paradoxalmente tranquilo, com olhos que guardavam segredos. Ele tratou um homem que levou um corte superficial e sua presença dentro daquele ambiente forte significava a cumplicidade de uma classe profissional que prontamente servia a quem podia pagar. Felicity conversou com ele sem pompa. Falou de medicina, das diferenças no atendimento entre locais, das expectativas e do que significava ser vista enquanto pessoa e não estatística. Foi nesse contato que percebeu uma coisa que a fez ficar alerta. A rede de poder que a cercava era eficiente, segurança privada, médicos, advogados, e funcionava com uma eficiência que transformava a proteção em gaiola. A eficiência do sistema que a amparava também era o instrumento que poderia aprisioná-la. Reflexão. Há uma diferença entre preferências individuais e estruturas. O interesse de Lee por Felicity é uma preferência individual que desmonta a ideia absoluta do título. Porém, a maneira como esse interesse se manifesta, com recursos, imposição de regras, cláusulas, revela as formas como o poder econômico e social podem criar dinâmicas de dependência. É uma leitura que complica qualquer resposta simples. Alguns fatores que podem alimentar a percepção de exclusão, como o padrão estético da indústria do entretenimento, a preferência por peles mais claras ligada ao colorismo e a pouca representação de corpos diversos em mídias populares, permanecem possíveis hipóteses. Novamente, indefinido sem dados específicos, mas útil como mapa para entender como imagens coletivas se formam. Na cozinha do penthouse, Felicity descobriu uma gaveta de chaves. Carros, cofres, caixas. Não eram apenas chaves físicas, eram portais para decisões sobre quem tinha acesso. Ela puxou uma, deu de ombros, fechou a gaveta. Era um gesto simbólico. Ele percebeu e não comentou. Não precisava. Ali estava a luta entre duas vontades, a de quem podia comprar segurança e a de quem queria exercer escolha mesmo sob risco. Ela começou a medir o ambiente de forma consciente. Quando precisava sair para comprar remédios,
Ela pedia autorização, mas também combinava códigos com Jennifer, fazia check-ins obrigatórios, trocava mensagens. Era uma dança desconfortável de autonomia. E durante essas saídas controladas, via janelas abertas para a cidade. Rostos, cores, cheiros. Na rua, os anúncios exibiam corpos jovens e corpos finos, peles que buscavam um brilho plástico, sorrisos formatados. Aquilo não era simples propaganda. Era um ar que se respirava. Para muitos, a estética moldava o imaginário. Para outros, era apenas uma parte do mundo. Certa noite, depois de conversar com um terapeuta que lhe recomendara, ou talvez impusera, era difícil dizer, Felicity olhou no espelho do quarto tentando decifrar o seu próprio reflexo. A mulher que viu não era uma abstração dos padrões. Era alguém que carregava cicatrizes emocionais e médicos, que tinha mãos calejadas por cuidar de outras vidas, que ria alto quando a coisa era engraçada, e que sim, amava seu corpo do jeito que era. Havia nela uma beleza que não precisava de aprovação. Mas havia também, honestamente, dias em que ela sentia o peso de ser observada como exceção. E então houve um momento, pequeno, quase doméstico, que deixou um rastro indecifrável. Lee trouxe um vestido que ele dizia ter comprado para ela. Não era luxo ostentado, era um vestido simples, que, segundo ele, combinava com sua pele. Ele falou com ternura, mas havia implícito um padrão de desejo que tentava moldá-la para si. Ela olhou o vestido, depois olhou para ele, ponderou e aceitou. Não porque precisava dele para ser desejável, mas porque naquele gesto havia uma escolha: aceitar um presente e reconhecer que, em algumas situações, aceitar não significa ceder. Reflexão. Presentes e gentilezas em ambientes de desigualdade suscitam questões morais complexas. Um gesto pode ser afeto genuíno, manipulação ou ambos. A força de quem dá é diferente da força de quem recebe. Na história, a reação de Felicity, escolher, negociar, impor limites, é essencial para que a leitura não se reduza a salvamento romântico. Isso é importante para responder à pergunta do título. A exceção de alguém poderoso não refuta um padrão, mas evidencia como poder e desejo podem contorcer experiências individuais. As estruturas que moldam preferências continuam sendo um campo de hipóteses: produção cultural, mercados de beleza e normas sociais. Muitos fatores que merecem investigação séria, para além das narrativas pessoais. A tensão destoava. Por um lado, havia o fascínio do olhar que a havia arrancado da invisibilidade, por outro, a sensação de que aquele olhar vinha com correntes. Felicity resistia a ser reduzida ao objeto de desejo. Em pequenos gestos cotidianos, atender uma ligação, consultar uma colega sobre um caso clínico, fazer uma assembleia de prioridades, ela reconstituía sua agência. E mesmo assim, a presença dele era como vibração constante, um ruído na frequência dela. Num sábado, durante uma visita breve ao topo do edifício, onde a cidade se estendia como tecido vivo, Lee falou com ela de modo mais vulnerável. Por que você acha que existem tantas regras sobre quem ama quem? Perguntou. O vento levou seu cabelo para o rosto dele. Ela respondeu com a mesma franqueza que usava no hospital. Porque as regras protegem quem tem medo de ser questionado. E também porque construir beleza é um instrumento de controle. Ele ficou em silêncio, e por um instante, a cidade inteira pareceu observar. Felicity sabia que sua presença ali, no apartamento de um homem poderoso em Seul, renderia histórias e conjecturas. Algumas pessoas dariam a ela o rótulo de aquela que mudou a cabeça do chefe. Outras, entre admiradores e detratores, diriam que era prova de que alguns homens coreanos têm preferências além do padrão. Ela escolheu não preencher o vazio com justificativas fáceis. Preferiu manter perguntas. E as perguntas eram úteis. Por que, afinal, existe uma reputação de exclusão? Será que ela nasce de escolhas pessoais? De pressões estéticas? De padrões industriais? De uma diáspora que não se reconhece nas imagens locais? A resposta, como a cidade além das janelas, é multifacetada. E Felicity,
No meio dessa complexidade, era tanto um ponto de interrogação quanto uma afirmação. Foi quando a noite adensou que a narrativa mudou de tom. Um telefonema fez as luzes tremerem. Uma voz apressada do outro lado do corredor informou que um dos homens do círculo de Lee havia sido ferido em um confronto ligado a um rival chamado Minho. O nome trouxe uma sombra, Minho, com sua reputação de quem corta caminhos com as unhas, Minho, que não aceitava perder território. Era o tipo de nomenclatura que fazia eco em corredores de poder. Lee fechou os olhos por um segundo e o brilho passou de sua face. Eles vão revidar, disse ele. Não hoje, agora. A frase tinha músculo. Felicity percebeu a mudança. Não eram mais opções teóricas. Havia movimento sobre a mesa. Seguranças que antes eram fantasmas tornaram-se presença. Linhas de comunicação se acenderam. Vozes que sussurravam planos. E por um segundo, Felicity sentiu de novo a fricção entre ser protegida e ser peça num jogo de xadrez. Reflexão. A presença de rivalidades e violência revela outra dimensão do problema. A relação entre desejo e domínio é muitas vezes mediada por hierarquias de poder. Um homem que quebra um estereótipo pode fazê-lo através de meios que reproduzem desigualdades: dinheiro, controle, violência. Isso complica a simples ideia de prova de preferência. O que vemos é, frequentemente, desejo entrelaçado com capacidade de impor condições. Novamente, qualquer afirmação cultural ampla permanecerá indefinido sem investigação, mas a narrativa ilustra que as exceções individuais podem estar embebidas em dinâmicas de poder que vale a pena questionar. Naquela noite, quando o relógio bateu uma hora que parecia fora de tempo, Felicity foi acordada por passos no corredor. Alguém conversava com voz baixa na cozinha. Alguém trazia café, previsivelmente, e ordens eram dadas. Ela se sentou na borda da cama. Sentiu o pulso no pescoço, forte e real. Do outro lado da porta, a cidade que reconhecia as regras da noite continuava a existir. Dentro, decisões se tomavam em sussurros. Ela chegou à janela e viu Seul brilhando como uma constelação domesticada. Pensou em Washington, em seus pacientes, na rotina que a moldara. Pensou nas palavras no bar, na frase que ainda ecoava. Korean men don't like thick women. A vida inteira de uma pessoa podia às vezes parecer escrita por outros, como se suas margens fossem determinadas por imagens alheias. Mas Hayat, vida, tinha sempre formas de reescrever o que se pensa. Um estalo veio do corredor. Não foi estrondoso, mas suficiente para puxar a respiração de quem estava ali. Felicity virou-se. Lá estava ele, Lee, com o celular colado ao ouvido, o rosto fechado. Havia um outono de tensão que caía dele como folhas. Minho mexeu com gente errada, disse ele, e a voz não tinha alívio. Está vindo para cá. Felicity encarou-o. E o que isso significa para mim? Perguntou, controle claro na pergunta. Ele olhou-a por um instante que parecia medir fronteiras, e depois falou de modo quase clínico. Significa que você precisa estar onde é mais seguro. Por enquanto, aqui. A afirmação tão simples caiu como ferro. Ela poderia concordar por medo, poderia recuar por prudência. Poderia gritar e ir para a rua, procurar um policial, uma embaixada, um contato que a salvasse de ter sua liberdade mediada por um homem com tanto poder. Em vez disso, aparentemente esgotada pela soma de riscos e opções, Felicity assentiu, não por rendição, mas por cálculo. Ficar ali, por hora, lhe dava tempo para pensar, para planejar, para se mover com estratégia. A cidade respirava lá fora, indiferente. O pintal se trancou-se em volta deles como uma fortaleza, que também era uma cela. Lá dentro, as luzes acinzentaram. O cheiro de café esfriou. Felicity sentou-se num espaço entre a certeza e a incerteza, onde escolhas se multiplicavam em direções que ninguém lhe contava por completo. E foi nesse limiar, com a cidade silenciosa em seu esplendor elétrico e a sombra se alongando pelo piso, que a primeira parte da história fechou uma porta, sem trancar o enredo. Havia perigos conhecidos, gestos de cuidado ambivalentes e uma mulher que se recusava a ser apenas objeto de observação. Era uma cena em que as perguntas pesavam mais do que as respostas, e onde o rumor inicial, a alegação sobre preferências culturais, começava a ser desconstruída em camadas.
Ainda havia muito por vir. Alianças que se revelariam, confrontos que testariam lealdades e a decisão de Felicity sobre até onde permitir que a proteção de Lee determinasse sua vida. Por ora, a cidade observava, testemunha silenciosa. A pergunta do título não havia encontrado uma resposta definitiva. Em vez disso, ganhara uma história que a complicava, que mostrava que pertencer ou ser rejeitada não depende apenas de gosto, mas de redes de poder, imagens sociais e escolhas individuais. O som dos passos no corredor rasgou a noite como lâmina. No penthouse, luzes baixas tremeluziam sobre os móveis, como se tivessem medo de dizer o que sabiam. Lee não disse mais nada. Tirou o casaco com calma de quem aceita o inevitável. Havia vozes nos andares abaixo, comunicadores que piscavam indicações de movimento. Felicity sentiu que o ar apertou, e com ele veio a clareza que só o perigo entrega. Algo ia acontecer ali, e a escolha de ficar teria consequências. Quando as portas externas desabaram em vidro e metal, já não era surpresa. Era um acontecimento esperado, treinado e temido. Um grupo inteiro irrompeu, rostos encapuzados, vozes abafadas por pás e panos. Explosões pequenas estouraram em alguns corredores. Alarmes antigos rugiram e depois calaram, subjugados por mãos que sabiam exatamente onde pisar. O que veio em seguida foi uma coreografia de violência preparada. Homens atirando para intimidar, ordens sussurradas, um cercamento que buscava transformar o luxo em prisão. Felicity se colocou entre Jennifer e a porta da cozinha, instinto de enfermeira afiado, mais do que o pânico. Lee apareceu na sala com precisão de máquina. Não gritou, não precisava. A presença dele era suficiente para que parte da equipe adversária vacilasse. Respeito e medo andavam com seu nome. Ele ergueu uma mão. A voz curta e autoritária deu ordens em coreano, e o som do conflito mudou de ritmo. De ataque a negociação. Um homem de cachecol largo avançou com o sorriso de quem tinha aposta. Lee, chamou. Minho manda lembrança. A menção foi como um estalo elétrico. Minho. Nome que carrega dura reputação. O homem que não aceita perdas. No rosto de Lee, algo que não era só raiva apareceu. Uma resolução fria. O homem do cachecol abriu um sorriso que não alcançava os olhos. Entregue a mulher e ninguém sai ferido, propôs. A frase era oferta e ameaça, escrita com a precisão de quem tenta empurrar limites. Felicity ouviu e sentiu a pressão da oferta como algo que pesava mais do que madeira. Era uma chantagem típica de quem joga vidas como fichas. O mundo lá dentro do penthouse, que prometera a proteção, mostrou sua falha. Nem mesmo quem compra a segurança controla tudo. Lee olhou para ela como se medisse um enigma. Havia nos ombros dele o peso de decisões que não cabiam apenas a um homem. Ela não é mercadoria, disse Lee em voz baixa, que soou como sentença e promessa. Mas sua voz não foi suficiente para calar a sala. No entanto, e isso não deixou de ser um fato decisivo, a estratégia de ataque não havia previsto a resistência ativa de Felicity. Quando o homem do cachecol tentou avançar rumo à cozinha, Felicity saiu do esconderijo, pegou uma bandeja próxima e mostrou que seu corpo também podia ser instrumento de ação, não apenas alvo. Foi um gesto curto, improvisado, mas carregado de significado. Ela não entregaria outra vida como pagamento por própria segurança. O escudo de metal bateu, o homem vacilou. A distração foi o suficiente para Lee ordenar que alguns de seus homens contivessem os atacantes. A reação foi violenta e rápida. Tiros ecoaram, vidros choraram estilhaços. Jennifer, que havia sido empurrada para trás por um segurança, caiu, um corte no ombro, sangue que se espalhou pela camisa branca. Felicity correu para ela, mãos firmes, conhecimentos médicos transformados em reflexos que salvariam a vida. Enquanto fazia a compressão e estancava a hemorragia, olhou para Lee com expressão sem permissão para paternalismos. Eu cuido dela, deixe-me trabalhar. Ele concordou com um aceno, como se aquele aceno tivesse o peso de um tratado. A cena no penthouse se tornou improvisadamente um hospital de emergência e um campo de batalha. Dr. Kim apareceu, improvisado com uma mala de instrumentos que nunca se encaixaria daquele modo em um mundo civil. Sua voz foi um porto de calma. Tensão, controle de perda. Não entrem em pânico, ordenou. Ele foi preciso, e por um segundo, a presença médica trouxe uma ilusão de ordem.
Mas na hora seguinte, um tiro atravessou a cozinha como pergunta cruel. Quem decide quem vive? O disparo foi dirigido, cruelmente, para onde Dr. Kim estava curvado sobre um jovem ferido. Ele sequer teve tempo de acomodar o corpo antes de cair no chão, o sangue abrindo uma neblina escarlate no piso mármore. O som do impacto parecia desacelerar o mundo. Felicity viu o médico cair e, apesar do perigo, correu, não para confrontar, mas para salvar. Agir foi mais que instinto, era profissão e humanidade. Ela colocou as mãos sobre o peito de Dr. Kim, tentou estancar, aplicou compressão torácica, ouviu o coração fraquejar e se calar. Fique comigo, por favor, implorou sem conseguir negar o gosto amargo da impotência. Dr. Kim morreu no penthouse, com as mãos de Felicity tentando segurar o que a violência desfez. A perda dele foi o preço mais nítido daquela noite. Um homem que curava virou vítima, pela simples presença ao lado de quem cuidava. A morte abriu uma ferida moral que não se fechou com a fumaça dos tiros. Felicity sentiu um vazio frio, e junto a ele uma cólera que não era só por si mesma, era pela banalidade com que a vida humana havia sido riscada do quadro. Reflexão. A morte de Dr. Kim acende uma evidência dolorosa. Naqueles ambientes, onde o desejo e o poder se encontram, a violência não escolhe suas vítimas por mérito. Ela atinge médicos, seguranças, civis e fragmenta a ideia de que a proteção comprada é a prova de tragédias. Isso complica ainda mais a leitura do título. Mesmo que um homem desafie um padrão estético em suas preferências, as formas de expressão desse desejo podem estar imersas em estruturas de poder que violam outras normas éticas. Mais uma vez, a anedota individual não desmente toda uma estrutura, aponta que a exceção pode vir rodeada de desigualdades. Alguma coisa ali precisava ser decidida com clareza moral, e a decisão não seria simples. Em termos socioculturais, forças como poder econômico, hierarquia de gênero e masculinidade violenta atuam juntas. Suas relações exatas permanecem em parte indefinidos sem estudos específicos, mas a interação é visivelmente perigosa. O confronto no penthouse não teve resolução imediata. Quando a fumaça assentou, alguns dos invasores fugiram, levando um rastro de ódio. Minho não estava entre os corpos que restaram. Havia, no entanto, mensagens deixadas como aviso, imagens de câmeras que mostravam encontros, papéis com ameaças e a clara intenção de fazer as coisas de modo mais extremo. Para Lee, aquilo era pessoal. Para Felicity, era um atentado ao limite que separa posse de crime. Dias depois, vingança e retaliação se complicaram em circuito. Minho lançou uma provocação pública. Sequestrou Jennifer num movimento que parecia dizer que, se não pudesse ter o que queria, destruiria. O sequestro foi um movimento calculado para forçar a mão. Jennifer era mais do que um peão, era amiga de Felicity, e sua captura mostrou como o conflito não era só entre homens que disputavam territórios, mas também entre modelos de uso de corpos alheios para exercer poder. Lee quis reagir com a violência que o poder oferece, contratar uma equipe, infiltrar-se, buscar a cabeça de Minho. Felicity, por sua vez, recusou a sede de sangue descontrolado. Ela sabia que se as coisas fossem resolvidas somente pelo revide, o ciclo se renovaria. Não que ela fosse pacifista passiva, era realista. Sua proposta foi outra: infiltração cuidadosa, informação, prestar certos cuidados com a vida de prisioneiros, planejar para minimizar mortes de inocentes. Lee, dividido entre raiva e amor paterno de homem que pretende proteger, ouviu e relutantemente concordou em permitir que Felicity assumisse papel operacional, porque confiava na sua eficácia e porque, em parte, reconhecia que ela entendia vidas de forma que ele não dominava. A investida ao warehouse de Minho foi concebida em 2 planos, tático e ético. O objetivo era recuperar Jennifer com vida, neutralizando a ameaça sem alimentar a narrativa de violência descontrolada. A equipe de Lee avançou com equipamentos, mapas e promessas de que ninguém seria morto sem necessidade. Felicity pediu apenas uma condição: ela iria entrar. Atuaria como ponte para negociar se possível. Era arriscado, e Lee sabia. Aceitou porque compreendia que sua presença junto a ela legitimava o resgate de outra forma, não apenas com punho,
mas com humanidade. No armazém, a atmosfera tinha cheiro de metal e óleo, de velhos planos não concretizados, correntes, pallets, uma caixa de luz triste. Jennifer estava amarrada a uma cadeira, olhos cerrados, marcas recentes na pele. Minho apareceu, e com ele um sorriso de quem ganhara vantagem. Você pensou que ele te salvaria sozinho? Provocou, apontando para o espaço onde Felicity emergiu entre sombras. A resposta dela foi um movimento pequeno. Aproximou-se com uma calma que desarmava. Não falou alto. Não precisava. A firmeza no tom lhe bastou. Solte-a. Não precisamos fazer isso aqui. Minho riu alto como quem vê graça no desespero alheio. Você não sabe com quem está lidando. Teve um movimento, um passo para frente que deveria ter sido apenas um gesto intimidatório, mas Felicity viu nele um sinal e reagiu. Ela não atacou primeiro, usou a surpresa. Empurrou um tambor metálico, criando uma cortina de metal que abafou a visada. Em seguida, aproveitou o caos e correu até Jennifer. Cortou as cordas com destreza profissional e começou a avaliar as lesões de forma rápida e direta. O ar estava cheio de tensão. As coisas se precipitaram em minutos que pareciam horas. Um confronto físico e brutal se deu entre as duas facções. Tiros, socos e manifestações de rancor antigo. Minho sacou uma arma. Ele queria garantir espetáculo. Um disparo rasgou o ar e acertou um dos homens de Lee. A reação foi instantânea. Lee viu o homem cair, e por um segundo tudo se reduziu a um foco só: proteger os que restavam. Ele avançou e o desenlace foi violento. Num movimento que deixou marcas imprescindíveis no peito de ambos, Minho caiu morto, ferido por um tiro de uma das equipes de Lee. A coisa foi rápida e decisiva. Minho morreu no armazém, como muitos protagonistas de violência, de forma abrupta, deixando atrás de si perguntas menores e feridas maiores. A sua morte não trouxe alívio, trouxe consequências. Houve prisioneiros, houve feridos. Houve, sobretudo, a percepção de que vidas tinham sido tiradas e que a justiça imponderada não cura rancores. Felicity chorou por Dr. Kim, por Jennifer e por aquelas vidas que se foram. Chorou porque aquilo tudo mostrava que derrubar estereótipos individuais não era um acerto moral, quando a narrativa vinha coroada por sangue. Em silêncio, apoiada em uma pilha de caixotes, limpou as mãos e respirou. Ela havia sido decisiva, cuidara de feridos, instaurara negociações quando possível, recusara-se a aceitar que a única saída fosse o banho de sangue. A sua agência ali não foi passiva, foi a marca de alguém que sabia que cuidar é também lutar. Reflexão. O armazém e o resgate ilustram como a dinâmica entre desejo e poder pode terminar em sangue quando se confunde proteção com posse. A presença de um homem que originalmente quebrou um estereótipo, gostando de uma mulher negra e plus size, não o isenta das falhas morais de suas escolhas. A exceção pessoal não apaga as estruturas, onde preferências são mediadas por recursos e violência. Ao mesmo tempo, a ação de Felicity mostra que as vítimas podem transformar-se em protagonistas, quando lhes é permitido tomar a frente das decisões. Em termos mais amplos, essa história sugere que padrões de exclusão cultural se mantêm em parte por instituições, mídia e práticas históricas. Por exemplo, representação limitada, colorismo, normas de beleza impostas pela indústria, mas o caráter exato dessas relações permanece em parte indefinido, sem pesquisa aprofundada. A narrativa, então, serve como estudo de caso, contradição e complexidade. Após a queda de Minho, a polícia interveio, ou ao menos membros do sistema que se alinhavam com quem tinha influência ajudaram a modular a entrada de forças oficiais. Houve prisões seletivas, filmagens que viraram manchete. A narrativa pública tentou vender a história como uma disputa de gangues. Noticiários escolheram ângulos e esqueceram nuances. Dr. Kim foi homenageado poeira e curta. Jennifer recebeu cuidados e manifestações discretas de solidariedade, e a vida cotidiana voltou a batidas mais previsíveis. Mas para Felicity e Lee, nada voltara ao normal. Nas semanas que se seguiram, as consequências legais e morais se entrelaçaram. Lee foi chamado a responder por parte dos atos de seus homens, por suas conexões, por formas de financiamento que preferiam a opacidade. Ele enfrentou a investigação. Ao mesmo tempo, faces de sua rede se separaram como quem corta laços por medo. Para Felicity, a pressão pública era ambivalente. Alguns viam nela uma mulher resgatada e elegante num conto exótico. Outros aplaudiam sua coragem. O impacto psicológico foi profundo.
Tornou-se visível que uma relação iniciada por um olhar não consensual com as condições da violência deixa marcas que nem casamento nem fuga apagam por completo. Lee enfrentou sua própria queda ética. A linha entre proteção e posse ganhara contornos sanguinolentos. Ele viu morrer um médico que era humano, sofreu perdas na sua equipe e viveu com a culpa que não encontra tradução completa em atos. Em privado, chorou. Não se tratou de lágrima performática. Foi a consciência que encontrou em sua própria mão um instrumento que podia ferir. Em longas noites, confessou a Felicity: "Eu queria proteger você. Não sabia que a proteção que eu oferecia precisava de tanto sangue." Havia remorso nas palavras. Felicity, por sua vez, não foi fácil em perdoar. Ela ouviu, mas colocou limites. Ele precisava responder por atos, admitir responsabilidades e não se isentar atrás do amor que supostamente explicava tudo. Isso foi essencial para que a relação não se tornasse mais uma peça de controle. Reflexão. A ambivalência do homem que se apaixona e se torna agente de violência é crucial para a leitura do título. Se por um lado ele rompe um estereótipo ao desejar alguém fora do padrão, por outro, a forma como manifesta esse desejo, com poder desmedido, com imposição de proteção como cláusula, repete desigualdades. O que a narrativa deixa claro é que o fenômeno "alguns homens não gostam de mulheres negras gordinhas" tem causas múltiplas e entrelaçadas, representações midiáticas, colorismo, pressões econômicas e sociais e indivíduos que se afastam da norma por razões pessoais. A questão é complexa e não admite explicação única. Em termos de pesquisa, muitos desses fatores exigem estudos de sociologia e história para serem corretamente avaliados. Portanto, certos pontos ficam como indefinido até confirmação. No processo de reconstrução, Felicity tomou decisões importantes. Recusou uma vida em que suas escolhas seriam sempre negociadas por instrumentos de poder. Não queimou as pontes com Lee. Tampouco se entregou a uma narrativa de reciprocidade fácil. Pediu que ambos fossem transparentes com a imprensa, que Lee aceitasse as responsabilidades legais e financeiras de reparar danos quando possível, que ele se culpabilizasse em público pelos erros cometidos por sua rede. Lee concordou. Assinou cheques, abriu contas de doação em memória de Dr. Kim e permitiu que investigações atinjam seus associados mais próximos. Nenhum gesto apagou o que foi feito, mas sinalizavam uma disposição para enfrentar consequências. No íntimo, Felicity fez outra escolha. Tratou de sua própria cura. Procurou terapia, falou com colegas, escreveu cartas que não enviou e deu voz ao processo de luto que carregava por dentro. Declarou ali com franqueza que poderia existir afeição entre eles sem que ela perdesse seu projeto de vida. "Se estivermos juntos, será porque escolhemos, não porque você impôs segurança como moeda de troca", disse. Ele ouviu. Essa exigência de autonomia foi a condição que transformou o que até então poderia ter sido romance coercitivo em um relacionamento que, no futuro, haveria de ser reavaliado e renegociado constantemente. 6 meses depois, a cena final do episódio que contestava o rumor "Por que tantos dizem que homens coreanos rejeitam mulheres negras gordinhas?" se deu em outra cidade, outro país. Felicity e Lee estavam num jardim de casamento simples nos arredores de uma cidade americana, em uma cerimônia pequena, diante de amigos que sabiam do passado e aceitaram a história tal como a transformara. Não foi uma cerimônia de ostentação, tampouco um palco para sanções morais. Era um ato de decisão compartilhada. Lee pediu que o casamento fosse uma escolha pública de ambas as partes. Escreveu votos que reconheciam erros e prometiam trabalho. Felicity, por sua vez, falou de filhos, de carreira, de limites. A proposta de vida juntos, sim, houve pedido, foi feita com clareza e sob condições: autonomia, liberdade de movimento, respeito profissional e emocional, além de acompanhamento jurídico e terapêutico para lidar com traumas do passado. A decisão de se casar foi, para muitos, a imagem mais provocadora de todas. Como aquela união respondia à pergunta do título? De forma direta. Ela não refuta de maneira absoluta que existam padrões de preferência entre muitos homens coreanos, nem diz que todas as experiências individuais são idênticas. Em vez disso, ela expõe que uma história singular, a de uma mulher plus size e negra conquistando um homem poderoso de origem coreana,
desmonta a ideia de que existe uma regra imutável e mostra, ao mesmo tempo, como as relações pessoais se articularam com redes de poder e violência. A subversão do estereótipo, portanto, foi literal e simbólica. Literal porque um homem coreano de status se apaixonou, simbólica porque essa paixão veio acompanhada de uma batalha por justiça e por autonomia. Reflexão final. Responder à pergunta "por que os homens coreanos rejeitam mulheres negras gordinhas?" exige cautela e nuance. Algumas observações que a narrativa permite sugerir. Há fatores culturais e midiáticos que privilegiam um padrão estético estreito em muitas sociedades, incluindo a Coreia do Sul. A indústria do entretenimento, a publicidade e uma estética de beleza amplamente difundida influenciam preferências coletivas. Essas influências são parte do problema, mas não o explicam por completo. Requer pesquisa, indefinido em detalhes e estatísticas específicas. Colorismo e história de padrões associados à pele clara versus escura têm raízes em estruturas coloniais e em hierarquias sociais que se manifestam globalmente. Isso pode contribuir para a invisibilidade de corpos negros em certos países. Entretanto, a sua expressão e intensidade variam com o tempo e o contexto. Indefinido para magnitude e variação sem fontes. Preferências pessoais existem e variam. Generalizações do tipo "todos os homens X" são perigosas e raramente refletem a complexidade humana. A experiência individual de ser olhada com desejo fora de padrões é possível, como mostra esta história. Poder econômico, masculinidade hegemônica e violência podem transformar o desejo em posse, e é aí que as relações perdem ética. A exceção de um homem poderoso que prefere mulheres fora do padrão não legitima práticas autoritárias ou violentas. A agência das mulheres, em contextos de violência ou mesmo de relações assimétricas, é decisiva. Quando mulheres conseguem agir, negociar e impor limites, transformam radicalmente as narrativas que lhes eram impostas. Portanto, não. A pergunta do título não tem resposta simples. Há estereótipos e padrões que contribuem para uma percepção de exclusão, há também histórias individuais que quebram essa percepção. Essas duas verdades coexistem. Cabe a cada pessoa e às sociedades evitar reduzir complexidades a slogans e, em vez disso, investir em representações diversas, em políticas que ampliem visibilidade e em práticas que respeitem a autonomia de corpos e escolhas. Antes de encerrar, a história de Felicity não é um manifesto universal, mas uma ilustração de que as generalizações costumam falhar quando expostas à multiplicidade das vidas. Ela mostra que desejo e amor podem cruzar fronteiras e padrões, mas também evidencia que o poder e a violência podem distorcer esses encontros. O caminho para algo verdadeiramente igualitário passa pelo reconhecimento das complexidades e pelo trabalho paciente de desconstrução de estruturas. Se esta narrativa mexeu com você, que cena te marcou mais? Comente e compartilhe com alguém que precisa refletir sobre estereótipos, poder e amor. A conversa é parte do processo.